Oi, tudo bem com você? Espero que sim, né? Hoje o Informe USP São Carlos chega com mais uma edição muito especial e, como sempre, estamos aqui no estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos. Vale lembrar que todos os episódios ficam gravados aqui mesmo, no nosso canal no YouTube, para você assistir quando e onde quiser. Fique à vontade, tá? E aproveite também, já se inscreva aqui, ó. Ativa o sininho, compartilhe o nosso conteúdo com quem quer saber o que acontece aqui na USP de São Carlos. Siga a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads, estamos em todas, tá? Onde sempre a gente mostra os bastidores, os momentos importantes, especiais das nossas entrevistas. Então acompanhe por lá também. Você faz parte, claro, da nossa história e por isso adoramos ler os comentários, né, que cada um deixa registrado e também são super bem-vindas suas sugestões que nos inspiram, muitas vezes, a construir cada episódio. Então participa, tá? Por favor, estou esperando aí. E antes de apresentarmos os nossos convidados, eu quero te levar rapidinho para um lugar onde a arte, a pesquisa e a história caminham juntas. Aonde? O TUSP, Teatro da Universidade de São Paulo. Ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, o TUSP tem como casa um dos prédios mais simbólicos da USP, que fica na Rua Maria Antônia, 294, no centro de São Paulo. E é nesse espaço histórico que, desde 1996, o teatro oferece uma programação riquíssima. Espetáculos, mostras, programas especiais e muitas iniciativas que dão visibilidade à produção artística e às pesquisas em teatro feitas no ambiente universitário. Olha que interessante. E o TUSP existe para isso, para difundir as artes cênicas em suas muitas formas, apoiar e incentivar grupos teatrais e criar oportunidades de integração entre a universidade e a sociedade por meio do teatro. Que bacana, né? E o mais legal, essa força cultural não fica só na capital. Ah, não. Desde 2009, o TUSP também está presente aqui nos campos do interior. Bauru, Pirassununga, Piracicaba, Ribeirão Preto e, claro, aqui em São Carlos, ampliando ações, fortalecendo projetos e abrindo novos espaços de diálogo entre diferentes linguagens artísticas. Então, vamos juntos nessa edição que mistura cultura, arte e muita inspiração? Então vamos lá. E para a nossa conversa, contamos com a presença da orientadora de arte dramática e coordenadora do TUSP São Carlos, Cláudia Alves Fabiano. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cláudia. Muito feliz de estar aqui. Que bom. A gente também recebe o professor do IAU, o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos e atual vice-coordenador do IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo São Carlos. É, sim, você vai lembrar dele, a gente já falou sobre os dois assuntos aqui, que eu acabei de citar, onde ele está também, né, professor? Ele também foi presidente, interessante isso, ó, do GKSEX, que é o grupo coordenador das atividades da USP São Carlos, e um grande incentivador e apoiador do TUSP. Então, bem-vindo, professor Davi Sperling. Obrigado, Cláudia. Tudo bem? E realmente tudo bem. E é um prazer, de fato, estar aqui para falar hoje sobre o TUSP São Carlos. Imagina. E para complementar o nosso bate-papo, a gente vai ter dois convidados essenciais, eu diria. Aqui com a gente, né, a estagiária de produção cultural do TUSP, a Sara Hospedal, que depois faz uma troca de cadeira, que vocês vão perceber, com o Guilherme Otávio Barroso Reis, que é o novo estagiário de audiovisual do TUSP. Muito legal ter você aqui com a gente também, viu, Sara? Obrigada, é um prazer estar aqui também. A sua visão é muito importante, viu? Pode ter certeza disso. Ô, Cláudia, para quem ainda não te conhece, acho que é legal você contar um pouquinho da sua trajetória no teatro, como que você chegou ao TUSP Polo São Carlos, por favor, conta pra gente. Bem, o TUSP, eu entrei, né, num concurso público para 5 especialistas da área de teatro, que são os orientadores de arte dramática. Então, antes, o TUSP ele tinha um corpo estável de atores, e aí essas vagas de atores, elas foram transformadas em vagas de orientadores de arte dramática.
para especialistas em teatro. Isso se deu porque, na ocasião, o professor Celso Frates, que é a professora Maria Thaís, do Departamento de Artes Cênicas, eles vislumbraram que era a hora do TUSP mudar um pouco a perspectiva e, em lugar de produzir espetáculos de teatro, né, que na época viajavam para o interior, que o ideal seria que a gente tivesse pessoas especializadas em teatro trabalhando no interior, para que a gente pudesse ter uma perspectiva territorial da produção cultural das regiões. Então, essa foi a principal mudança. E aí, dentro dessa mudança estrutural na universidade, que demorou um tempo, eu, enfim, conquistei uma das 5 vagas. Então, inicialmente, eu passei para trabalhar em Ribeirão Preto. E aí, quando eu estava em Ribeirão Preto, a professora Maria Thaís, que era diretora do TUSP na época, né, ela pediu que eu atuasse em São Carlos também. Então, eu morava em Ribeirão, mas atendia São Carlos semanalmente. E aí, depois surgiu a chance de abrir uma nova vaga para o interior também. E a professora falou para eu escolher se eu queria ficar em São Carlos ou Ribeirão Preto. Então, eu, na ocasião, depois de trabalhar 1 ano e pouco nas 2 cidades, eu tive muito mais afinidade com São Carlos, e aí pedi para morar e trabalhar aqui, né? Eu também sou egressa da USP, eu fiz a minha trajetória acadêmica toda na Escola de Comunicações e Artes, né? Então, eu sou das artes cênicas, a graduação, mestrado, e estou no eterno doutorado aí, que quem sabe um dia acaba, né, Davi? E é isso. E a minha área específica é a pedagogia do teatro, a formação de espectadores. Muito interessante. Bem completa a sua formação, né? Fala sério. E aí, professor Davi? A gente queria saber, né, como que você se apresentaria neste momento aqui, numa outra versão, né, de professor, e nem como coordenador, como vice-coordenador, e contasse como que você começou sua relação com as ações de cultura, extensão aqui na USP e com o TUSP, claro, por favor. Muito bem. Bom, essa atuação, Cláudia, ela vem já de alguns anos, primeiro como professor mesmo, né, vinculado ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo, e um interesse não só como professor, mas como pesquisador na área de artes, na área de cultura, né, com o nosso grupo de pesquisa lá. Isso fez com que eu me aproximasse mais da Comissão de Cultura e Extensão da unidade, quando nós nos tornamos unidade, em 2010 para 2011, né, saindo da ESC para constituindo o Instituto de Arquitetura e Urbanismo. E, num dado momento, eu acabei me tornando presidente da comissão, por 2 gestões, e naquele momento, fazendo parte como presidente, né, do grupo coordenador de atividade de cultura e extensão aqui do campus, fez também com que, a partir desse grupo, esse grupo achasse que valeria a pena eu também assumir ali como presidente, e foi nesse momento em que a gente teve uma atuação muito próxima com o TUSP, né, com a Cláudia especificamente, né, lógico que com o TUSP em São Paulo, mas a partir da atuação da Cláudia aqui no campus. E então foi aí. E acho que a gente vai ter mais tempo para falar sobre o que fizemos aqui. E, na verdade, a partir da atuação que eu acho, já antecipo aqui, exemplar, né, da Cláudia nesse período. E a gente pode falar um pouco mais. Beleza. Tá aí como surgiu o vínculo. É interessante a gente conversar sobre isso, né? Mas a Sara, que é a estagiária também do TUSP, tem coisa para contar, né? Antes da gente entrar nas suas atividades, conta quem que você é, sua formação, como que você foi parar lá na produção cultural do TUSP. As curiosidades todo mundo quer saber, sabe? Bom, eu sou de São José do Rio Preto, né? Não sou de São Carlos. E eu vim para cá para estudar imagem e som na UFSCar. Tá. Então, não sou da USP, né?
de fora, assim. E eu acompanhava o TUSP pelas redes sociais, eu assistia o Curta TV e tudo mais. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o estágio no TUSP, eu fiquei muito interessada. E eu fiquei muito feliz, assim, de dar certo, porque eu acho que mistura muitas coisas que eu gosto, assim, que é o audiovisual com o teatro, que é uma coisa que eu sempre fui apaixonada desde criança, assim, que eu sonhava trabalhar com isso também. Então, eu tô realizando um pouco disso também, nesse período. Quanto tempo você ficou como estagiária? Ainda tá, né? Esse ano, né? Eu entrei, acho que foi no carnaval, em fevereiro, mais ou menos. Legal. É uma trajetória bacana já, né? Dá pra aprender bastante coisa. Nossa, com certeza. Imagina. Ô, Cláudia, o TUSP tem uma história marcante, né? Tanto na capital quanto no interior, né? A gente pode dizer. Como que você descreve o papel do Polo São Carlos nessa trajetória de 16 anos? Eu acho que, assim, quando eu olho, né, para o trabalho do TUSP no interior, é um trabalho em rede, né? Porque atualmente a gente começou realmente em todos os polos todas as cidades que você descreveu, né? Piracicaba, Pirassununga, Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos. Mas atualmente a gente está em São Carlos, Ribeirão Preto e Bauru. Resumir um pouquinho. O que aconteceu é que a gente faleceu, né? Uma funcionária, a nossa funcionária Laura Luque, que era de Piracicaba. Aí a gente não teve possibilidade de prosseguir, né, esse trabalho em Piracicaba, Pirassununga. Mas Laura fazia exatamente como eu, ela atendia 2 cidades. Depois teve uma perspectiva de substituição, mas não foi possível. Então hoje a gente atua na capital com 2 polos, né? Que é o TUSP Maria Antônia e tem o TUSP Butantã também, que está dentro, né, do Centro Cultural Camargo Guarnieri, né? Em São Paulo, dentro do campo da cidade universitária. Então, assim, quando nós viemos para o interior, eu, Chico, Dilson, no início Laura também, o primeiro momento foi entender o que se produzia, né? Então, aqui, por exemplo, eu encontrei de cara 2 grupos de teatro, que era o Acaso e o Atuando em Psi, né? O Acaso era formado por estudantes de vários cursos e o Atuando em Psi só por estudantes de física. E aí esse era o primeiro papel, entender se produz teatro universitário dentro do campus. Só que no interior existe uma coisa muito interessante, é que assim, a cidade e o campus estão muito próximos. Eu que estudei no campus de São Paulo, existe uma distância entre o campus e a cidade, né? No interior, não. Em São Carlos, especialmente, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que a nossa atuação ela é com a comunidade universitária, é com a comunidade externa à universidade, e esses trabalhos, eles se misturam de uma forma muito interessante, assim. Porque ao mesmo tempo que você está em busca de, por exemplo, de grupos de teatro universitário, ou de estudantes que querem fazer teatro, você também tem contato direto com os artistas dessa cidade, que muitas vezes não têm as mesmas perspectivas de formação que você encontra na capital. Então, fazem uma outra trajetória de formação artística, muito específica do interior, né? Que é das oficinas culturais, dos SESCs. E que daí, nesses 16 anos, o TUSP entrou nessa, né? O TUSP também foi responsável por eu acho, por um papel significativo de formação de artistas também, além de trabalhar com a comunidade universitária, né? Então, eu acho que a gente estabeleceu um vínculo e marcou um espaço, marcou um território, principalmente num campus que é de exatas, dizendo que a linguagem teatral, ela é importante, ela é uma área de pesquisa, ela é uma área que merece apoio, ela é uma área que traz muitos sentidos ao dia a dia, né, não só do estudante, né, da comunidade universitária e não universitária em geral,
mas é um espaço fundamental de formação. Então, eu acho que essa foi a principal contribuição do TUSP para o campus, né? E consequentemente para a cidade de São Carlos. Foi até uma surpresa, então, você ter encontrado já 2 grupos, né? Quando você chegou, eu falei assim, puxa, já existe. Foi o campus em que a gente mais encontrou grupos com essa característica muito próxima à criação do próprio TUSP, né? Porque o TUSP, antes de ser o TUSP, um órgão institucional da universidade, ele, na verdade, era uma organização de estudantes, era um grupo universitário, né? Muito antes. Então, esse tipo de movimento que é estudantil e é teatral ao mesmo tempo, foi muito forte aqui em São Carlos, né? Então, tem notícia na década de 90, quando o TUSP atuava aqui também com os festivais, de uma participação muito significativa da cidade, né, dos estudantes e dos artistas da cidade nos festivais de teatro do TUSP, né? Tá vendo? Não tem nada a ver ser uma área de exatas, porque todo mundo é um pouco teatral, no final das contas. A gente quer também se expor em outras frentes, né? Ainda mais sendo até, né, um lugar que seria mais sério, entre aspas, né? Mas é um preconceito achar que num tipo de campus assim não teria gente tão disposta, né, a também atuar. Né? Também fazer coisas diferentes. Bacana a gente saber sobre isso, né? É uma novidade, assim, para muita gente que está ali do outro lado agora acompanhando, assim, nossa, mas num campus, né, tão sério, entre aspas, né? Também tem o pessoal de teatro, é legal. Bom você contar tudo isso que a gente fica sabendo, né? E passa para todo mundo também. E aí, entre tantos projetos, né, o Circuito TUSP, o Teatro Aberto, TUSP Leva ao Teatro, TUSP TV, Núcleo TUSP, que eu fiquei sabendo umas coisas aqui, né, que a gente vai aprendendo junto, viu? A gente pesquisa e também muita coisa a gente não sabe, né? A Cláudia me ajudou a entender umas coisinhas aí. Qual você sente que mais representa essa essência do polo aqui de São Carlos, desses todos que eu citei, hein, Cláudia? Nossa, é difícil responder essa pergunta, porque eu costumo dizer que, assim, o trabalho, né, de ação cultural, de forma geral, ele tem um tempo determinado também, né? Então, às vezes, determinados projetos funcionam bem durante determinado tempo. E aí eles são vitais naquele momento. E depois eles talvez percam um pouco o sentido, e aí outra coisa ganha espaço, e aí a gente substitui. Então, assim, o primeiro projeto, um dos projetos mais longevos do TUSP aqui foi o Núcleo TUSP, que nasceu em Ribeirão Preto. Depois eu trouxe para cá, e a professora Maria Thaís na época, né, e depois o Celso Frateschi, acharam um projeto muito interessante, porque ele tinha essa perspectiva do ver e do fazer teatro. Então, se fazia teatro, mas também esses coletivos, né, porque eram aulas semanais de teatro, que eu dava essas aulas, mas também era importante que esses participantes assistissem teatro. Então, a gente trabalhava com as duas modalidades, né? Da experiência e da apreciação. E funcionou aqui muitos anos. Muitos artistas hoje da cidade passaram por esse núcleo. Muitos estudantes de graduação, de pós, da USP e da Federal, porque a Federal sempre foi um grande público do TUSP, mas funcionou até antes da pandemia. Depois as coisas tiveram que ter uma reformulada, né? Depois disso vem o TUSP TV, que a gente acredita que possa falar um pouquinho mais dele, numa perspectiva pós-pandemia. E depois do núcleo, o núcleo, ele reuniu muita gente interessante e ajudou especialmente a criar um público para teatro. Porque quando eu cheguei aqui, de fato, a gente não tinha um público teatral, né? Se você pensar, que nem outro dia eu estava no Sesc, né? Eles trazem um espetáculo por mês, mais ou menos, e é muito difícil os teatros lotarem em São Carlos, né? Mas a gente pega o TUSP, pega o Sesc. Eu digo, se a gente pega, assim, um teatro municipal que tem 400 lugares... mas é um público muito maior do que a gente tinha no início,
né? A gente tinha pouquíssimo público de início. A gente cancelou coisas porque não tinha público para as oficinas então foi um trabalho de formação, né? Constante. Então, junto com o núcleo, o Circuito TUSP de Teatro, que acho que a ação é uma das nossas ações mais caras, né? Porque a gente traz 3 espetáculos para cada cidade onde o TUSP atua no interior. Então, é Bauru, São Carlos e Ribeirão Preto. E são espetáculos de extrema qualidade, né? Que no início eram muito mais de São Paulo. E hoje a gente fica muito feliz porque nos últimos anos a gente sempre tem uma representação do interior. Sempre tem um trabalho muito qualificado que tenha sido também criado por um grupo profissional do interior. Então, eu acho que esses 2 projetos, eles ajudaram muito a que a gente fizesse o chão do TUSP aqui, né? Criasse vínculos, fomentasse a área, aumentasse o nosso número de espectadores. E, enfim, os outros só foram nascendo daí, né? Dessas primeiras 2 experiências. Entendi. Mas talvez tenha sido um incentivo também, né? Quando aconteceu isso, para que as pessoas entendessem que podiam participar, que podiam ser mais ativas também nessa área. Talvez não houvesse uma cultura ainda, né? Não, eu acredito que não existia, né? Eu estou falando, assim, de 16 anos atrás. Eu vi a gente trazer espetáculos da melhor qualidade, com essa dificuldade, que não é uma dificuldade só daqui, na verdade, né? A linguagem teatral, eu acredito que é uma área que precisa de investimento para a formação mesmo de um público. A gente tem muito mais facilidade em outras áreas, né? Por exemplo, a música é uma linguagem que culturalmente está muito mais ligada, né, ao Brasil e tal. Mas o teatro, ele necessita de uma atuação constante. Por quê? Porque tem muita mistura com a questão da TV também, né? Então, isso traz algumas questões aí difíceis de lidar no teatro, né? De que a pessoa entenda que o teatro é uma linguagem que é para todo mundo, que é democrática, que pode ser lida de muitas formas, né? Então, é um trabalho, né? Estamos descortinando este universo, então vamos esquecer essa coisa de que, não posso ir no teatro, não é para mim, é como a gente fala aqui da USP, a USP está aberta para você e você também não vem. E a mesma coisa que você está fazendo no teatro, né? Você não está indo, né, gente? Vamos pensar a respeito disso. Você vai no cinema? Vai no teatro também, não é? São formas de cultura essenciais, eu acho, na vivência de cada um de nós, né? Você está vivendo um momento de transição importante aí para São Paulo, que você me contou, né? E como está sendo essa mudança aí? O que você espera para o futuro do TUSP aqui de São Carlos? Acho que o Davi, né, é uma pessoa que acompanhou muito esse processo, assim. Acho que eu fiz, assim, um trabalho de implantação do TUSP na cidade, né? Quando eu cheguei, a gente não tinha nem espaço direito, né? Foram conquistas, até chegar a ter uma salinha agora, né? Que é a Sala TUSP. E aí enfim, com a minha direção atual, a gente chegou a um lugar interessante, que seria desenvolver a minha área de pesquisa, né, que é essa, de formação de novos espectadores, em São Paulo também, né? E eu sou paulistana, né? Eu sempre tive esse desejo de voltar para a minha cidade e também poder desenvolver um trabalho no TUSP na capital, né? Historicamente, eu sempre trabalhei em São Paulo, por exemplo, sempre trabalhei nas periferias de São Paulo, né? Em muitos projetos culturais das áreas periféricas. E eu considero que eu quero também ter essa oportunidade de verificar, né,
como é atuar num TUSP, enfim, né, no espaço histórico da Maria Antônia em São Paulo, aproximando o nosso desejo lá, né, o meu da direção do TUSP atual, é aproximar as escolas públicas do teatro, né, que é do TUSP especificamente, porque não é o maior público do TUSP, não é esse, e é um público que eu gostaria de colaborar nessa área, né, de aproximar as escolas públicas de São Paulo do que se faz no TUSP. E claro, assim, é difícil, porque eu passei grande parte da minha vida aqui, meu filho cresceu aqui, ele é muito são-carlense, né? Ele chegou aqui com 3 anos, agora ele está fazendo faculdade em São Paulo. Então, dá um medo, assim, de sair e falar, poxa, será que tudo que foi construído vai ser mantido, né? Porque às vezes na universidade as coisas ficam muito ligadas às pessoas, né? Isso é uma questão difícil de lidar. Mas a gente está com 2 pessoas bem interessantes, assim, que estão a fim de ocupar esse meu espaço aqui, até que a gente consiga no futuro uma vaga para orientador de arte dramática, né? Então a gente está nesse processo agora de negociação, de transição, mas a ideia é essa, a ideia é que ano que vem eu possa estar atuando em São Paulo. Nossa, essa ideia é ótima, né? Formação de espectadores e trazer as crianças, em princípio, né? Para que se aproxime, é a base, né? Então já vão crescer com esse contato, né? Então, parabéns, é interessantíssimo isso. Gostei demais. E, professor Davi, você sempre foi, né? Um defensor da cultura aqui na universidade, como a gente já falou, né? E como que você enxerga o papel dos órgãos descentralizados, como o TUSP, para os campi do interior? Então, eu acho que eles têm, tenho certeza, eles têm um papel fundamental, né? Se a gente olha no histórico da universidade, desde a sua fundação, em 1934, é possível, eu concordo com a Cláudia, assim, como na universidade as políticas e também as políticas de cultura, né, pode ser de pesquisa e dentre outras, elas, quer queira, quer não, elas estão muito vinculadas a períodos, né, em que algumas pessoas estiveram em posições chaves, né? Mas é muito interessante a gente olhar no histórico da universidade, de 34, foi só nos anos 60 que a universidade criou os seus núcleos, suas instâncias, os seus corpos culturais, né? Então, nos anos 60, a gente vai ter alguns museus, né? Se eu não me engano, os USP, eu não estou agora com a minha linha do tempo aqui certinho, né? Mas em 76, o TUSP, né? Então, a gente tem um primeiro momento, os anos 60 e 70, a universidade que nasceu na cidade de São Paulo, né, como um projeto cultural de uma elite paulistana, isso é importante destacar, ela cria os seus mecanismos de ação cultural, né? Só depois, né, aqui o nosso CDCC, ele é do final dos anos 80, se eu não me engano, né? Então, que você vai ter um segundo momento da universidade a partir do campus Butantã, olhando para os campi do interior e pensando, então, essa distribuição ainda centralizada de políticas culturais, né? A gente vê um terceiro momento, que é um terceiro momento em que os próprios campi do interior, eles passam a se olhar como produtores, como territórios e produtores de cultura, né? Isso é mais recente, é do final dos anos 90 para os anos 2000, né? E são movimentos muito distintos, assim, e são modos distintos também de pensar a universidade e de pensar a cultura. E que eles ainda estão postos hoje como formas muito distintas de pensar a universidade hoje, a USP e no futuro, né? Que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente tem uma ação que é uma ação centralizada, muitas vezes ela pode estar distante das realidades desses locais, né? Quando a gente tem ações que estão somente nos territórios, mas elas não estão articuladas em rede, a gente pode ter fragmentação e muitas vezes duplicidade dessas ações, né? Então, uma articulação, e aí eu vejo o TUSP como um exemplo importantíssimo desse tipo de articulação, né? Então, se ele nasce
dessa primeira ação lá em São Paulo. Depois ele se expande para os campi do interior, para os principais campi, os de escala média, né? A partir dessa instalação, ele começa a se pensar a partir desse território. Então ele deixa de ser menos tributário, né, de uma ação centralizada e mais uma voz que co-cria, co-participa, né, e que em várias instâncias, por exemplo, os editais do TUSP, né, eu vejo a Cláudia atuando como uma parceira que concebe os editais, né, que escolhe as equipes, né, os coletivos que farão o circuito TUSP e assim por diante. Então essa dialética entre um movimento que é de dentro da universidade, tudo bem, tem a pró-reitoria e tudo mais, mas também tem as diversidades dos campi, e essas diversidades dialogam com seus territórios locais, eu acho que é fundamental, né? E aí então o TUSP, assim, tem esse exemplo, né, que eu cito agora do circuito, mas teria outros, né, assim, da constituição desses espaços que são esses espaços de especificidade de produção, né, como o próprio Centro Cultural, né, a sinergia entre o TUSP e o Centro Cultural, as semanas de arte e cultura, né, concebidas coletivamente por esses corpos de cultura aqui instalados, né, e que fazem com que, e eu ressalto o que a Cláudia já mencionou, é o fato de que o TUSP, a gente não pode considerá-lo apenas como uma instância de cultura e extensão da universidade. Eu estou dizendo apenas porque muitas vezes pode ser uma visão muito assim. Então, primeiro é uma universidade de pesquisa, né, de ensino de massa, de altíssima qualidade, e aí, obviamente, de extensão, e a extensão está sendo recuperada, e é um campo, né, na universidade hoje em grande, assim, está todo mundo olhando com grande atenção, mas muito no sentido de que viria depois, né? E o TUSP, eu acho que é esse exemplo de um lugar que é também de ensino, também de pesquisa, né? E como uma coisa se faz uma pela outra, né? No caso da Cláudia, com toda a formação que ela mesma expôs aqui, e uma vez eu até mencionei isso a ela numa reunião, né? É alguém que teria, assim, total capacidade de ser uma docente dessa universidade, né? Mas, assim, legalmente, ela é uma servidora técnico-administrativa, né, com foco no ensino, mas que, né, pela atuação, tem esses trânsitos todos como um docente tem, né? Então, eu percebo muito, assim, eu gosto de olhar para o campo da cultura na universidade com uma especificidade muito importante, né? Nós não somos um produtor cultural no sentido amplo, como há vários na sociedade, mas quando nós produzimos cultura, nós produzimos a partir de um tipo de reflexão, e de uma reflexão que necessariamente é crítica, e a partir de uma pesquisa, e portanto também ela tem uma inventividade naquilo que a gente chama de linguagem, né? Então, é o melhor dos mundos, porque a gente pode ter um espaço de invenção, de linguagem, de crítica, né, de um olhar crítico sobre o mundo, e trazer a comunidade externa e também a interna. Quando você menciona, né, a especificidade do nosso campus, essa é uma questão também importante para a gente pensar. Quais são as concepções de cultura que estão instaladas no nosso corpo discente, no nosso corpo docente? Porque muitas vezes a cultura ela é chamada na universidade para ser aquele espaço do intervalo, do coffee break. Então a gente chama um coral, né? A gente faz ali uma exposição que é para a gente passar no intervalo, né? Não, a cultura ela tem especificidade, ela é campo de conhecimento. E a universidade precisa, a partir da sua história, né, e dos desafios do presente, olhando também para o futuro, colocar a cultura no espaço que lhe é de direito, né, que é esse espaço que tem profundidade, que tem reflexão, que também é o espaço da inclusão e do pertencimento, né? Então, a gente sabe muito disso, assim, é o lugar em que as pessoas podem se colocar na universidade
mais do que como profissionais, né? Ou também como profissionais, mas a partir de uma outra perspectiva. Em suma, São Carlos a gente já conversou sobre isso aqui em outras situações, né? É uma cidade média, com 260 mil habitantes, 10% da população é vinculada às universidades, duas universidades públicas de excelência, né? Que tem uma ação cultural importante. Poderia ser mais? Sim, poderia ser mais, mas elas são, penso assim, estratégicas nesse território, né? Fico imaginando o que seria da cidade sem essa ação cultural das universidades aqui, né? Está faltando mais efervescência? Olha, acho que a efervescência ela sempre tem a sua maneira, né? A gente acabou de ter, por exemplo, o Tusca nesse final de semana. E são eventos incomparáveis, né? Assim, são escalas, objetivos completamente incomparáveis. O que eu acho que é importante, a gente fala da efervescência quando a gente tem um grande público, né? A gente mede então, o sucesso é pelo grande público. Eu gostaria de medir, talvez assim, pela continuidade de programas, né? Muitas vezes a gente pensa em termos de eventos, então são aqueles grandes eventos que eles vêm e capitaneiam um grande público. Por outro lado, a gente percebe, né, Cláudia, pela experiência, o próprio TUSP, acho que é um grande exemplo aqui no campus, como também o Centro Cultural, a partir do momento em que ele se organizou a partir também das linguagens, né, de ações mais duradouras, é que a cultura, quando a gente pensa em formação, né, ela precisa ter uma continuidade no tempo. Isso não significa repetição das mesmas coisas e a redundância, sabe? Não se trata disso, porque a cultura, de fato, ela tem esse espaço que instiga, que faz pensar, senão não tem sentido, certo? Mas para isso precisa ter tempo, né? E não necessariamente, e eu acho que muitas vezes não é esse tempo da instantaneidade, da velocidade, da aceleração, né? É o tempo do investimento. E a universidade pública, eu acho que ela é um ator social fundamental nesse aspecto, porque ela pode se permitir se dar tempo para a formação de pessoas, né? E na área cultural, e a Cláudia sabe muito bem disso, né? Muito melhor do que eu, inclusive pela área de pesquisa dela, né? Que a formação de espectadores leva tempo. Então, assim, a gente pensar programas com duração na universidade e que possam permanecer para além das pessoas que estão à frente dessas ações é fundamental, né? Porque a gente constrói instituições, constrói país, constrói, né, sociedade. E assim precisa ser tudo pontual, né? Pode ser uma continuidade e aí sim que pode deslanchar de uma maneira que as pessoas entendem. Falam, poxa, é uma pesquisa também, eles estão fazendo isso, eles estão construindo. Isso aí. Ao longo dos anos você participou de decisões estratégicas, claro, lá do GKSEX, né? E que impactos mais significativos que você observou nas ações culturais do campus? Poxa, essa é uma pergunta difícil, porque isso que a gente está comentando aqui, né, é sempre um objetivo, um desafio de que as coisas permaneçam. Não porque fomos nós que fizemos, né? Na verdade, é um sonho, é um objetivo nosso de permanência da universidade, né? Mas eu acho que eu gostaria de destacar algumas ações muito concretas e que a gente fez em parceria. E aí, quando você disse, participou, é exatamente isso. Assim, eu não comandei nada, foi a ideia de constituir um coletivo de construção comum, né? Então, Cláudia, o Edson, do Centro Cultural, também a Rosane, né, fundamental como assessora do Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão. Obviamente também o grupo, mas a gente, por um momento, a gente conseguiu preservar reuniões periódicas para pensar política cultural, né? E nesse sentido, 2 semanas de arte e cultura do campus, em 2018 e 2019, nasceram desse desejo de construir transversalmente uma programação que tivesse uma curadoria, que fizesse sentido e que as linguagens todas tivessem ali articuladas, né?
porque senão o que a gente vai ter é uma agenda cultural inchada, né, e que é isso que a gente tem. A gente recebe no nosso WhatsApp semanalmente ou diariamente, e olha que São Carlos não é uma capital, Sim. mas sim, a gente recebe, tem muitas coisas acontecendo e a gente fica até perdido onde eu vou. Então, quando a gente tem uma programação, né, que ela é pensada com cuidado e com sentido, a nós, né, a gente pensa que é uma das missões aí da universidade, quando ela se coloca como um ator social que produz e pensa a cultura. Também as festas do livro, né, quando o aspecto cultural dessas festas, né, e a gente trabalhou junto, eu gostaria de destacar, na redação conjunta de projetos do Programa Unificado de Bolsas da USP, né, Cultura e Extensão. Bom, é isso, a universidade pede que um professor assine o projeto, né? Os servidores técnicos administrativos ainda não podem assinar o projeto. Quem sabe ainda não pode, né? Ainda foi legal. Porque, sim, tem uma total sentido nessas situações, né? Mas pensando juntos, a partir do TUSP, do Centro Cultural, uma articulação de núcleos de linguagem. Então, o TUSP é um núcleo de linguagem teatral. O Centro Cultural tem um espaço positivo. Por que não ter ali um núcleo de artes visuais, e de artes do vídeo, e de produção cultural? Tem um espaço para música. Por que não, então, instituir um núcleo de música? Então, pensar essas linguagens como núcleos, em cada um desses núcleos, um bolsista PUB e um estagiário, de forma que você pudesse constituir formação, produção interna, né, e também constituir uma programação que seja reconhecível no calendário, né? A gente não precisa ir longe. Quando a gente vai ao SESC, a gente sabe que em determinadas noites ali é música, na outra noite é teatro. Tem uma previsibilidade para o público, e que eles conseguem ler, né, fica mais legível a articulação desses atores, e também que aquele centro ele produz, mas ele também publiciza o que produz com um calendário específico, né? Então, acho que teve isso. E afora, eu acho que teve uma questão muito, muito bacana, que eu aposto muito também, de uma horizontalidade, né, nas trocas, assim. Então, da gente, tudo bem, eu sou docente, a Cláudia é técnico administrativo, o Edson também, mas ali em volta da mesa pensando juntos questões que são da produção. Então, eu acho que tem as questões que são mais visibilizadas publicamente, e aquelas que dizem respeito ao modus operandi, né? E acho que esse modus operandi no cotidiano também ele é fundamental. Quem sabe voltaremos um dia a trabalhar juntos aí, esse grupo. Quem sabe? Olha só, a gente fica na expectativa, é lógico, né? E olhando para a transição que a Cláudia está passando agora, qual que é a importância de garantir essa continuidade, então? Apoio institucional, as atividades do TUSP? Olha, é fundamental, desde que eu soube, né, da transferência da Cláudia, a primeira pergunta que eu fiz a ela foi: Cláudia, e quem fica? Né? O TUSP permanece? Porque, assim, tem o TUSP em São Carlos, né, com todo esse legado. Claramente, entra outra pessoa, vai ter o seu espaço de atuação, vai ser um outro perfil, né? Vai ter, imagino, né, o acompanhamento da Cláudia, do Luiz Fernando, da equipe toda lá de São Paulo. Mas eu acho que também, assim, se a gente afasta um pouquinho, é aquilo que a gente estava dizendo, é a concepção de cultura na universidade, né? Então, se a gente retrocede, se a gente perde esse espaço, perde a universidade, perde o TUSP, perde o campus, perdemos todos nós. Desacelera, né? Muito, né? Então, eu fico muito contente que o Luiz Fernando tenha essa clareza, né? E de que ele perceba que o papel do TUSP aqui é importante, a história construída aqui, né? E eu vejo que tem muito espaço,
né, Cláudia? Assim, não sem desafios a Cláudia fez, né, o TUSP fez o que fez aqui nesse período, né? Por quê? Porque tem aspectos a serem, né, sempre negociados com outros atores sociais na cidade, como a prefeitura, como o SESC, né, ou internamente a questão aqui com a prefeitura em termos de apoio, né, é super importante. Acho que é fundamental esse espaço que vocês estão abrindo aqui, né, também, porque assim, a área da cultura no campus ela é estratégica e pode ser ainda mais, né, não só para nós, como também para a cidade, e a manutenção do TUSP aqui, acho que ela vai nesse sentido. Tem né, o olhar muito sensível da direção do TUSP e também da Cláudia nessa transição, e do campus também tem que ter, né, porque senão o campus ficará menor. Não se perder, né? Nesse caminho também, né? Sim. Não vai acontecer isso. Vamos ficar positivos, por favor, né? Ô, Sara, você acha que eu tinha esquecido de você? Não, vamos conversar aqui, né? Você viveu o TUSP no dia a dia, né? Uhum. Sala, circuito, cultura, entre outros aí, né? E qual foi o seu maior aprendizado nesse período, essa experiência que você teve? Eu acho que eu tive um aprendizado muito grande em relação à organização das coisas, assim. Então, a organização das ações culturais mesmo, como tudo funciona, como é fazer parte desses bastidores, assim. E, principalmente, aprendizado em relação a fazer parte de uma instituição pública, que é a USP, né? Que é uma instituição tão importante, assim. Então, eu sinto que o que eu mais aprendi foi em relação a isso, assim. Em relação a esse contato com a comunidade, tanto a comunidade universitária quanto a comunidade externa, e essa relação com a USP mesmo, com os funcionários da USP, e como funciona toda essa organização, assim. Quer dizer que você pode levar isso para a vida agora, então? Sim, com certeza. É uma experiência que realmente foi válida para você levar adiante suas expectativas. Sim. Né? E quais foram as situações mais marcantes que você viveu aqui nos bastidores da produção cultural? Eu acho que uma das experiências mais marcantes, assim, na produção cultural foi ajudar a produzir o TUSP Leva ao Teatro, que é um projeto que leva espectadores de São Carlos, tanto da comunidade USP quanto da comunidade externa, para São Paulo assistir uma peça no TUSP Maria Antônia, né? Em outros TUSPs também, mas esse que eu participei foi no TUSP Maria Antônia. E foi muito interessante porque a gente superou as expectativas das inscrições. A gente teve muitas inscrições. E tiveram pessoas que nunca tinham ido ao teatro, pessoas que nunca tinham ido para São Paulo. E foi muito interessante fazer parte disso, entrar em contato com essas pessoas. Foi uma experiência que me marcou bastante, assim. Eu fiz uma molhadeira aqui, mas tá tudo certo. Pode seguir, não tem problema nenhum, não. Só tô servindo aqui mais um pouquinho de água para nossa querida amiga. Aqui para você. Tudo bem? Tudo em paz. Vamos lá. Então, mas você tá encerrando esse seu ciclo aqui no TUSP, né? E o que você leva, né, aí dentro de você? E o que você espera ver para crescer no futuro na área, né, da produção? Eu acho que eu levo muito os aprendizados que eu tive, assim, com a Cláudia, né? E trabalhando no Centro Cultural, trabalhando com o TUSP, trabalhando em contato até com o TUSP de São Paulo também, né? E eu acho muito interessante essa organização, assim, da USP, essa importância desse contato com a comunidade mesmo. Então, eu conheci muitas pessoas das ações culturais de São Carlos, muitos produtores culturais, e isso é uma coisa que eu vou levar para a vida, assim, essas pessoas e todo o conhecimento que eu acumulei, assim. Foi ótimo, então, para você. Foi muito gostoso. Eu fico Cláudia, até... tô orgulhosa de você, viu? Eu fico até triste de me despedir, assim, tão cedo. Eu queria ficar mais. É realmente uma questão de formação, né? Eu vou acabar minha graduação agora. Mas foi um período muito importante, assim, pra mim. E de misturar
tantas áreas que eu gosto, assim, o audiovisual, como o teatro. Foi muito gostoso, assim. Que bom, né? De ver o brilho nos seus olhos. Então tá tudo certo. Você vai levar isso adiante e realmente essa experiência vai fazer com que você se fortaleça ainda mais para encarar outros desafios. Com certeza. Né? É isso aí. Ô, Cláudia, quando a gente pensa em levar teatro para o interior, quais são os desafios que mais aparecem assim no dia a dia do TUSP aqui em São Carlos, hein? Foram 16 anos de desafios, né? Na verdade, desafios de todas as ordens, eu diria, né? De todos eles, eu acho que o que é mais tranquilo para mim são os desafios pedagógicos. Esses eu acho que eles são mais fáceis de lidar por conta da minha trajetória na área, por ser a minha área de pesquisa. Mas os desafios estruturais, de logística, são os mais difíceis de lidar. Então, desde chegar aqui, não ter um espaço, né, para o TUSP consolidado, ter que correr atrás de um espaço para uma existência física, desde tendo espaço, né, a gente hoje tem uma sala TUSP, que é dentro do Centro Cultural, a gente às vezes chama de primeiro andar, de segundo andar, de mezanino, eu não sei como dizer exatamente, mas essa sala é uma sala que a gente vislumbra há muito tempo, né? Eu tive muitos bolsistas da área de arquitetura, né? Estudantes do Davi, inclusive, que fizeram muitos projetos para aquele espaço, né? Desde colocação de arquibancada, o Rogério, que é o nosso técnico de luz de São Paulo, fez todo o projeto de iluminação da sala. A gente comprou esse equipamento, foi licitado em 2022, né? Todo equipamento de luz e som da sala já existe, já está aqui, mas a gente não consegue, como se diz, colocar no espaço, instalar, porque o espaço tem uma questão elétrica que necessita de uma reforma elétrica. Então, sem essa reforma elétrica... Então, assim, às vezes a universidade, ela está configurada de uma forma que as coisas estão descoordenadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de uma reforma elétrica, a gente, depois de anos, consegue uma licitação, compra equipamento, e aí, como que a gente coordena tudo isso? E sem contar com uma outra questão que eu acho que tem peculiaridades, assim, né? O campus, por exemplo, São Carlos, a gente está atuando, né? Nesse momento, a gente está atuando em Bauru, Ribeirão e São Carlos. São Carlos é o único campus que não tem teatro, né? Daí eu falo teatro. Teatro é aquele espaço construído especificamente com foco nessa linguagem, nas linguagens cênicas de forma geral. Não é um auditório que é construído com outra perspectiva, não é um salão de eventos, é um teatro. A gente não tem, né? E aí a gente precisa sempre... e muita gente gostaria que tivesse, né? Davi é um exemplo. A gente sempre teve muito apoio dos professores do Instituto de Arquitetura, né? Talvez por essa relação muito forte com a arte, por uma compreensão mais afinada de que a cultura é um dado essencial de formação, a gente sempre encontrou muito apoio lá, né? Eu costumo dizer que esse momento aí que a gente tinha o Davi no grupo coordenador, né? Professor Rui, Sardinha também sempre um combatente da área. A gente conseguiu avançar em muitos sentidos, assim, conquistou muitas coisas, mas a gente ainda gostaria de
ter esse presente, né, para o campus, assim, né? Imagina se tem um espaço teatral que as pessoas pudessem aos fins de semana assistir teatro com as suas famílias, sabe, os estudantes que moram no conjunto residencial, né, do campus. Enfim, eu fui uma estudante de CRUSP, né, de São Paulo, e eu lembro quanto essas atividades culturais eram importantes para mim morando no campus. Enfim, é um desejo, mas assim, o que acontece é que no campo da cultura, o teatro tende a ficar sempre como o último da fila. Porque no campo da cultura tem muita coisa, né? E a linguagem teatral, ela é uma que às vezes as pessoas não compreendem bem ainda das suas necessidades, as necessidades específicas da linguagem, né? E, enfim... Então, são muitos desafios, mas muitos foram vencidos também, né? É isso, muitos já foram vencidos. A gente fica aqui na expectativa, quem sabe? Daqui a pouco você volta, vai para São Paulo, volta e faz vamos inaugurar o teatro. Eu adoraria, na verdade, seria talvez um dos grandes projetos que eu tinha em São Carlos, um desejo, né? Uma coisa bem, bem pessoal, assim, mas de poder ter um espaço. Claro que a gente já sonhou mais alto, né, David? De ter um teatro de bolso maior, enfim. Mas no momento, o meu pequeno sonho era que aquela salinha ali, aquela ficasse pronta, sabe? Aquela já funcionasse pudesse, como espaço primeiro, vamos dizer assim, de largada. Mas a gente já desenhou muitos projetos aqui, né, para ter teatro, para ter um centro cultural mais integrado, maior, Mas se essa linha funcionasse, eu já ficaria feliz. A gente fica cruzando os dedos, pronto. Continuar firme e forte, né, professor? Fala sério. Olhando para a experiência do campus, professor, como que você percebe esse impacto do teatro na vida universitária e no entorno da cidade? A Cláudia já falou que tem ali muita gente na expectativa, de repente, né? Não, o impacto desses anos todos, ele é muito significativo. Da minha forma de ver, tem algo que é, assim, para o grande público talvez seja menos perceptível, mas que é o trabalho cotidiano, né? Imaginar que a gente tem um TUSP aqui e que diariamente tem atividades, né? Um espaço aberto, um espaço de forma... Não é só... Porque a gente já olha o teatro quando ele está aberto ao público, né? Para que o teatro esteja aberto ao público e que tenha uma peça, né? É como quando a gente vai, não sei, uma padaria, quer dizer, para chegar lá e o pão tá quente, né? Se o padeiro não colocou a mão na massa, não vai funcionar. Teve alguém, né? que plantou o trigo, não é isso? Então, essa cadeia da produção cultural, a gente precisa entender que ela não é feita só no momento em que as cortinas se abriram, né? Tem toda uma cadeia importantíssima. Então, a gente tem ela aqui, né? E como a Sara mencionou, está conectado a um projeto que também tem em São Paulo e que leva as pessoas para lá. Então tem esse cotidiano que as pessoas não compreendam tanto, mas que é importante ressaltar. A face pública, quando tem os circuitos TUSP, né, e que movimentam a cena teatral aqui na cidade, e é importante destacar também, de uma forma distinta daquela que, em grande medida, as secretarias culturais da cidade, né, de cultura da cidade, vem atuando. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe, e é importante também que exista, mas assim, esse teatro para, né, o grande público, né, o stand-up, e que tem aí o seu interesse, né? Mas não dá para limitar o teatro, né, esse espaço da dramaturgia a esse recorte, né? Então, a gente tem um teatro aqui na cidade razoável, que está precisando de manutenção significativa. Ele não tem a sua ocupação ao longo do ano, né, como poderia ter. E a prefeitura precisa entender que ela tem um parceiro fundamental aqui, né, na área de teatro, e que poderia contribuir de maneira significativa
não só para que tivesse uma programação, né, assim, ocupasse a sala mais noites, né? Então é esse teatro que a gente fala assim, esse teatro que está funcionando, então todo mundo vê, mas um teatro que pode acontecer no dia a dia como espaço de formação, né? Então quando a Cláudia menciona que ela lá em São Paulo, né, tem um horizonte possível de formação com escolas públicas, gente, isso pode acontecer aqui. Né? Eu não estou dizendo que a Cláudia precisa ficar aqui para isso acontecer. Sim. Não. É uma articulação, de novo, é uma articulação entre atores sociais da cultura, né? Gente que tem espaço, gente que tem conhecimento e juntando gente que está a fim de fazer, né? Então eu concordo com a Cláudia, assim, teve assim, vários desafios, mas muitas vitórias, né? E um espaço pela frente aí muito, assim, um espaço aberto para que quem venha, né, e não só quem venha, quem esteja aqui, mas também o próprio TUSP em São Paulo, né, continue olhando São Carlos aqui como um espaço importante a ser ocupado, né? E quero ressaltar, assim, a gente fala, né, a capital da ciência e da tecnologia, e a gente enche a boca, né, para falar. Mas é importante dizer, assim, é uma capital da ciência e tecnologia que tem um teatro com problemas. É uma cidade que não tem um museu, né? Então, a USP aqui, como é que ela se coloca como ator social no campo da cultura, né? Então, assim, a USP não quer ter um teatro, ela não poderia, na sua escala, pensar em ter um teatro, não só para ela, mas para a cidade, para a região. Comunidade. Da mesma maneira, assim, a gente já pensou sobre isso, né? Não existe um museu, vocês conhecem os museus estatutários, né, da USP. Todos eles estão em São Paulo, né? É de uma visão de centralização da cultura. E a gente tem aqui o Museu do CMC, o do IFISC, que são essas ações internas, mas a gente não tem um museu que seja transversal, um museu estatutário, né? A Cláudia sabe, eu sou um grande defensor que aqui haveria espaço para a gente ter um museu de artes e ciências. Né? Então, de novo, assim, acho que a produção da cultura ela é feita com infraestrutura, com pessoas, né? E com projetos. Se a gente tira um desses pontos, assim, a coisa não funciona, né? Então, é isso, Cláudia. O TUSP aqui tem pessoas, certo? Uma infraestrutura que pode ser aprimorada, mas acima de tudo tem projeto, assim, isso é inegável, né? Tem projeto e que continue assim, viu? Tá bom? Você compartilha? Sim, eu e o Davi, a gente tem uma parceria já muito antiga, né? No campus, a gente já fez coisas muito bonitas juntos, né? Aqui na área de cultura, né? Sempre pensando nessa perspectiva das políticas públicas, né? Porque outra coisa que a gente compartilha que sempre nos irritou um pouco essa ideia da coisa, o evento, né? O eventual, o que não está ligado a um projeto longevo, né? De construção das coisas, quaisquer que sejam elas. Eu falo do lugar do teatro, mas a gente sempre trabalhou com outras linguagens aqui, né? A gente sempre teve junto ali Semana de Arte e Cultura, e a gente teve projetos de dança e de música no TUSP, porque o próprio teatro já é uma linguagem expandida, né? Então ele já está ali na fronteira e trabalha com tudo isso. Então a gente sempre pensou, né? Compartilhou muita coisa em relação ao papel da cultura na formação humana mesmo, né? E eu acho que o campus ganharia tanto, né? Se esse pensamento do Davi fosse compartilhado por mais docentes também, né? Mais pessoas que estão em diversos espaços decisórios do campus, né? De que entendessem
que algumas coisas são fundamentais para a formação e não necessariamente estão no campo das exatas, né? Então, enfim, eu sou muito fã do Davi também, tudo que ele faz, assim, tudo que ele se propõe a fazer, né? Acho que o tempo mais frutífero do TUSP foi de verdade com a presidência dele, porque a gente tinha uma sintonia, construía projetos, né? E também torço para que esses tempos voltem e que mais gente no campus se junte, né? Com esse pensamento, porque eu acho que o campus só tem a ganhar, né? Forma figuras incríveis, né? Esse campus tem áreas muito específicas. Eu acho que os estudantes, a comunidade universitária só tem a ganhar se a gente olhar com um pouquinho mais de carinho por uma cultura mais antenada com a contemporaneidade, assim, né? Menos bairrista, enfim. Quem sabe esse episódio aqui do Informe USP chegue nas pessoas certas, né? E elas comecem a verificar, né? Possibilidades. Por que não? Vamos ficar aqui, né? Na expectativa, não é mesmo, Sara? Fala sério. Fala aqui pra mim, pela sua vivência na produção que você teve até o momento, né? Quais ações ou projetos você sente que realmente ajudam a manter a identidade do TUSP em São Carlos, hein? Olha, eu sou um pouco suspeita para falar, porque tá ligado com a minha formação, né? Mas eu tenho muito carinho pelo TUSP TV, porque eu acho que ali tá tudo que o TUSP faz e já fez, assim. Então, lá a gente tem acesso, por exemplo, através do Teatro Comprimido, a história do TUSP em São Carlos. Então, a gente fica sabendo de toda essa construção do núcleo TUSP, tudo que foi acontecendo ao longo dos anos, assim. E eu acho que é um lugar, assim, muito importante para ter esse contato com as pessoas, principalmente com a minha geração, assim, através das redes sociais. Então, eu sinto que ele marca bastante a identidade do TUSP, assim, porque ali é como se fosse a porta de entrada para todas as eventuais ações culturais. Então, tanto TUSP Leva Teatro, Projeto Teatro Aberto, Curta Cultura, tudo isso, assim, tá contido ali nas redes sociais. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim. Vou deixar todas aqui na descrição do vídeo, então fique, né, à vontade para xeretar tudo que existe já sobre isso, inclusive o Curta Cultura. Né? Você participou? Você apresentou também? Não, né? Ficou nos bastidores? Eu fiquei um tempo nos bastidores e aí agora eu tô um tempo na apresentação também. Então tô tendo essas duas visões e foi muito legal, assim, porque eu já acompanhava antes, né, o antigo estagiário, o Luiz, que apresentava, também é amigo meu, então eu sempre via... Eu já tinha decorado mais ou menos a introdução, porque ele compartilhava nos stories. E é muito divertido, assim. E aí às vezes, as pessoas na rua, assim, te falam, reconhecem. Assim. É bacana. Reconhecem o Luiz, reconhecem a Luísa também, que era que apresentava antes de mim. E é muito engraçado, assim, que as pessoas reconhecem, porque elas realmente assistem e público, acompanham. Né? É isso aí. E é muito gostoso, assim, e é muito importante. E eu várias ações culturais, várias peças e eventos, assim, eu fui participar porque na hora de gravar, na hora da pesquisa, eu descobri que estava acontecendo, assim. Então, eu acho que é um projeto muito legal. Viu? A opinião dela bacana, né? Fala sério, hein? Ô, Cláudia, como que você enxerga a aproximação do público jovem com o TUSP hoje, hein? Então, eu acho que essa aproximação, por muito tempo, quando eu estava lecionando e tinha os núcleos TUSP, esse encontro possibilitava essa aproximação maior, né? Depois, quando veio essa coisa, né? Eu via as redes sociais, falava, nossa, cara, essa geração tem um outro tipo, né? São outras formas de comunicação. Elas são mais rápidas, é outra forma, não é a minha forma. Mas eu vi que ali tinha um lugar, né? Quando a Sara fala do TUSP TV,
tinha um lugar importante para a gente ocupar para falar de formação de espectadores para pessoas jovens, assim, né, que são as que mais usam, né, não que, né, que a gente não use, a gente usa, mas eu digo, brincar um pouco, né, com essa forma de comunicação, entender. Então, eu fui formada de um jeito para aproximar um espectador de uma obra, de um objeto teatral, mas como a gente usa as redes sociais para fazer isso, né? Então, eu comecei lá atrás, com o bolsista primeiro do cinema de São Paulo, o Renan, daí veio o Luiz, que ajudou a implantar, mas, assim, muita gente ajudou, né? Até chegar nessa fase com a Sara, a Luísa, mas muita gente ajudou a construir. E essa galera, assim, os universitários dos cursos de cinema, imagem e som da USP e da Federal, né, que, né, eu tive muita gente da ECA, não só do cinema, mas das artes cênicas também e da música. Então, foi um projeto de alguns anos, até chegar agora a entender que realmente acho que o Curta Cultura foi o que a gente conseguiu mais aproximar do público jovem, pelo formato dele, né? Por ele não falar só de teatro, ele fala das atividades culturais da cidade toda. Ele é apresentado por gente jovem. Ele tem uma dinâmica de comunicação. A gente foi descobrindo isso nos roteiros, né? Então, o que a gente coloca, como que a gente faz os roteiros juntos. Então, mas no dia a dia do TUSP, a gente tem um público muito jovem também entre artistas, são muitos artistas jovens, e também tem uma parte significativa do nosso público, né, quando o circuito acontece e tal, que é também um público jovem. Mas não é o nosso único público, mas a gente tem uma parte significativa que é jovem, sim. É bacana, né? Porque eles estão construindo também, junto com vocês, né? Essa estrutura aí, então... E é bacana. Por outro lado, também fica uma linguagem, né, que eles fazem no Curta, que é bem próxima também dos próprios jovens, né? Também. Interessante. Então... Vamos falar da pandemia um pouquinho, né? Porque mexeu com os processos, né? Mexeu com os formatos, com as formas de criação artística também, né? Não tinha como se aproximar, né, das pessoas. Como que vocês pensam? O que mudou na maneira de vocês pensarem, né? Vou falar dos dois aqui, o professor e também a Cláudia, projetos, né? Que vocês faziam. Não. A gente fez um bem legal dança, na pandemia, TUSP 60 né? mais, né? O Diálogos de Cultura. Foi no fim da pandemia, né? Mas ele já foi presencial, né? Não, e vocês fizeram com a Federal, né? Teve um evento bilateral, UFSCar, USP. Mas foi uma parceria. Vocês fizeram várias ações na pandemia. Fizemos. O Dança TUSP 60 mais, cultural. como que foi? Oi? O Dança TUSP 60 mais, como que aconteceu? Cara, foi um projeto muito lindo. Ele teve a participação de uma estudante da arquitetura, Fabiana Granuso, que foi fundamental, assim, né? Hoje já tá arquiteta no mundo, né? Mas o Dança TUSP, assim, eu sempre gostei de ter uma relação com a dança e com a música nos meus trabalhos, assim, sempre foi algo importante. O TUSP, a gente teve que reformular muita coisa, porque a área teatral, assim como a musical também, mas vou falar do teatro, sofreu muito com a pandemia, né? A gente já não podia mais ter os editais dos espetáculos, não podia ter atividade presencial, então a gente teve que reformular tudo. Então veio o podcast, né, o Sala TUSP, e aí a gente mudou tudo. Então foi nessa época que eu tive uma aproximação grande com a ECA, em São Paulo. Então eu peguei bolsistas, todos eram online, de música, de artes cênicas e de cinema. E aí a gente começou dentro daquela ideia antiga que eu e Davi a gente tinha escrito, né, no passado, que era de poder trabalhar com esses núcleos de várias linguagens. E aí a gente começou a oferecer cursos online, né,
de várias linguagens, a gente fez muita coisa online, de forma geral no TUSP. Mas voltando para o Dança TUSP, ele foi um projeto que eu falei para a Fabi assim, antes ela estava dando as aulas que a Bárbara, que foi anterior a ela, também dava, que era de dança presencial, e aí eu falei, poxa, você tem interesse? Porque tem um projeto na USP que chama USP 60+. O que você acha de trabalhar com pessoas acima de 60 anos, né? De forma online? Porque isso da linguagem é importante também, porque dependendo da nossa trajetória e formação, a gente também trabalha com públicos específicos. Nem todo mundo está preparado para trabalhar com corpo 60+, né? Que pode ser uma pessoa de 80 anos, 85, que tem limitações específicas, né? Assim como trabalhar com público PCD, assim como trabalhar com criança. Tem especificidades pedagógicas. Mas o trabalho da Fabiana sempre foi muito consistente. Ela teve uma formação muito sólida em dança, assim como teve em arquitetura. Então, eu confiava muito. Ela falou, eu quero ter essa experiência. E foi lindo, assim, porque a gente abriu o curso pelo Apolo. Foi um curso que foi para o Brasil todo. A gente atendeu gente do Brasil todo. E aí a gente conseguiu ainda prorrogar o trabalho da Fabiana, acabou a bolsa dela, a gente conseguiu contratá-la de uma outra forma por mais um tempo. E dentro disso a gente achou importante fazer um documentário, a gente fez um curta documentário sobre essa proposta. A gente fez uma live, né, que o Davi participou, inclusive, porque a mãe do Davi fez parte desse projeto. Tá vendo como não é só para jovens? Ela fica pensando todas as frentes, tá vendo? Ela fazia as aulas de dança com a Fabi. E a gente queria, assim, de uns anos para cá... Na verdade, eu sempre tive essa perspectiva, mas eu acho que é importante registrar as coisas, documentar. Eu acho que as coisas precisam ficar documentadas. Quando elas foram realizadas, por quem... Eu acho que isso é uma perspectiva de continuidade também, de que as coisas existam depois da gente e tem que dizer o que aconteceu, como aconteceu e se dá para continuar, para que as outras pessoas tenham esses mecanismos. Enfim, eu acho que foi uma das ações mais felizes que a gente já fez, mais bonitas, porque é um público muito doce e era na pandemia, então as pessoas não podiam sair de casa, né? Principalmente os idosos. E elas ficaram muito felizes por terem podido participar desse projeto. Por isso que eu queria citar sobre isso. Quer fazer algum complemento, professor, sobre isso? Acho que a universidade ela vem há um tempo pensando em mecanismos de inclusão e pertencimento, né? E só nessa última gestão é que assim, se consolidou uma pró-reitoria. Mas o TUSP e o Centro Cultural, né, mostraram ações concretas nesse momento da pandemia, em que estava todo mundo ali naquilo que a gente convencionou de chamar, né, de isolamento social, mas precisando se sentir pertencente a algum grupo, se sentir ouvido, exercitar mente, corpo, espírito, né? E o TUSP e o Centro Cultural souberam rapidamente se reconfigurar, né? Eu lembro que, lá no final da pandemia estava todo mundo muito cansado já de todas as ações virtuais, certo? A gente estava querendo muito estar próximo das pessoas, né? Estar ali fisicamente fazendo as coisas. Mas nesse primeiro momento, e mesmo depois, quando os alunos também estavam com todas as atividades remotas, né? Porque a USP foi uma das primeiras universidades a se reorganizar, né? E não teve alteração de calendário. Mas então aí nesse momento crucial eu lembro de ações muito e outra coisa, né? Não foi só para nossa comunidade interna, mas para a comunidade externa, e vocês trouxeram artistas, né? Locais e de renome nacional para atividades aqui. Então também uma valorização de uma classe que foi tão, e vamos lembrar, porque naquele momento também
não era só a pandemia, mas a gente estava vivendo num governo negacionista, né? E que não dava apoio à cultura, também teve uma ação importantíssima aí de valorização da cultura e dos atores da cultura naquele momento, né? Um respiro agora, um respiro, porque realmente foi uma fase muito difícil, né, para todo mundo. Muita gente teve que se reinventar e que bom, né? Foi feliz para vocês, olha lá, tá vendo? Sara, a gente vai se despedir de você, tá? Mas antes, que recado que você deixaria para o estagiário que acabou de ingressar no TUSP, que daqui a pouco vai vir conversar com a gente aqui? Eu acho que... Vou olhar para ele. Eu espero que seja uma experiência de muito aprendizado, que você, tanto profissional quanto pessoal, assim, que, assim como foi para mim, foi realmente uma experiência de aprendizado pessoal e profissional, e que você cresça bastante, se desenvolva e que ajude a continuar esse legado tão importante que é do TUSP, assim, que é muito importante para a cidade de São Carlos e com certeza para todo mundo, toda a população, assim, que acho que sendo uma cidade universitária, né, São Carlos, muita gente passa aqui e vai embora, que é o que está acontecendo comigo, por exemplo. Então, acho que o legado do TUSP de São Carlos vai além de São Carlos, porque os estudantes vêm, passam por aqui, entram em contato com essa cultura e saem e levam isso com eles, assim. Então, espero que você possa dar continuidade nesse processo. Legal. Obrigada, então, Sara, por compartilhar com a gente todas as suas experiências, viu? Foi muito bacana. E a gente já vai seguir aqui conversando com o Guilherme, que vai aqui com a gente, conversando sobre as expectativas dele, sobre a visão do TUSP, já que ele está tão recente lá. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigado. Conta aí pra gente, quem que é você no final, né? E como que você chegou ao audiovisual do TUSP? Então, eu sou o Guilherme. Eu vim lá do ABC Paulista e eu vim para São Carlos para estudar cinema. Então foi uma decisão muito grande na minha vida, escolher carreira no cinema, que não é um emprego muito comum, quando falei para minha família assim. Mas é uma decisão que foi muito importante, porque assim como eu já conversei com a Cláudia, com a Sara e com o pessoal do Centro Cultural, é uma decisão que compartilha do que foi comigo, que é ter a sua vida mudada pelo contato com a arte, com o cinema principalmente. Então, eu quis fazer isso para tomara que atingir outras pessoas, né? Então, essa decisão foi de bastante impacto na minha vida. E vim parar no TUSP porque eu vi essa oportunidade de exercer o audiovisual, que é uma coisa que eu gosto muito, e num lugar que eu via bastante acesso, bastante acolhimento. E então, foi a junção de duas coisas muito boas. Então foi bem natural eu me inscrever, eu participar do processo e ter interesse em participar do TUSP. Então, é isso. Você é da Federal? Isso, eu sou da Federal. Como você descobriu, então, o TUSP? Você não sabia? O TUSP é bastante conhecia. falado até na Federal, porque como a gente já conversou, vocês já conversaram sobre o TUSP TV, o Curta Cultura, eles circulam bastante na cidade. Então, os alunos conhecem, já tenho amigos que já foram estagiários também. Então, foi a partir dessa conversa com outras pessoas mesmo, que eu conheci, que eu me interessei, soube de como era o espaço e assim que eu entrei. Entendi. E audiovisual hoje é essencial, né? Sim. Aproximar o público da arte. Como que tem sido aprender e participar do TUSP TV? Então, como você disse, o audiovisual hoje em dia não é mais só filme passando em sala de cinema, né? E não que isso seja ruim, claro, mas hoje em dia ele é muito mais do que isso. Ele é propaganda, é ensino, é divulgação. Então, o TUSP TV, eu vejo ele como um grande carro-chefe, assim, do TUSP, nesse sentido de divulgar e de dar acesso, levar isso de forma mais fácil ao público são-carlense. Mas também eu vejo ele como uma grande ferramenta para a gente colocar nossa própria expressão na linguagem do audiovisual. Então, não só ser uma ferramenta de comunicação, mas também uma ferramenta de expressão de quem está lá estagiando e de quem está fazendo o TUSP acontecer. Porque isso é importante também, né? Como o próprio Davi disse, a gente estando veiculado à universidade, a gente tem esse papel de crítica e de pesquisa. Então, a gente sempre pode
eu acho que seria muito interessante trazer isso para o TUSP TV também. Trazer isso para os vídeos e todos os quadros que a gente trabalha. Entendi. O que mais tem te surpreendido nesse período que você está nessa rotina cultural e artística aí? O que mais me surpreendeu de cara foi o contato próximo com diferentes tipos de projetos culturais da cidade. Então, desde que eu entrei, assim, já tive contato com muitas pessoas, muita gente, gente que participa desses projetos, gente que está fazendo esses projetos acontecerem. Então, isso é uma posição que eu gosto muito de estar, que é uma posição de contato, de bastante repertório, porque você conhece muita gente, você conhece muitas formas de linguagem. E tendo acesso a, por exemplo, agora o circuito TUSP que está acontecendo das contrapartidas, a gente consegue ver muita gente que está trabalhando com arte nas pesquisas. E isso é muito legal, porque é o que a gente tem de mais próximo de um desenvolvimento no campo das artes e da comunicação. E isso para mim é muito interessante. E foi uma das coisas que me surpreendeu bastante no TUSP, logo de cara. Além disso, é a parte da comunicação mesmo com as pessoas, que é uma área que é essencial para a função que eu estou exercendo agora, mas para qualquer um, né, no mundo todo. Mas no TUSP eu vejo que isso é muito, muito relevante. É uma das habilidades principais assim, que eu procuro desenvolver. Então... Já tá no caminho. Tem um pedaço aí pela frente. E vocês, professora e Cláudia, como que vocês enxergam o papel pedagógico dos estagiários dentro do TUSP, hein? Bem, eu acho que, assim, a gente começou com assistente de produção, depois a gente foi para a construção das bolsas, né, do Programa Unificado de Bolsas, depois a gente inseriu os estagiários. Então, assim, acho que a participação dos estudantes, bolsistas de forma geral, é imprescindível no nosso trabalho. Acho que toda vez que a gente pensa um projeto e começa um projeto, o envolvimento deles, né, muitos projetos, eu sempre digo, cada estudante que passou pelo TUSP, passou pelo Centro Cultural, ele contribuiu com uma parte daquele material construído ali. Então, eu sempre faço questão, às vezes eu não consigo citar todo mundo, né? Mas nos projetos, nos históricos, deixar claro que, às vezes, um projeto só vingou depois de 3 anos, mas ao longo de 3 anos eu tive 6 bolsistas, 2 estagiários, e todos eles contribuíram de diversas formas para que ele existisse, né? Os estudantes da imagem e som têm sido muito importantes para a construção do TUSP TV, né? Eles trazem uma expertise da área que é fundamental para a construção do projeto, né? O projeto não existiria sem essa perspectiva. Do mesmo jeito que eu já fiz projetos, por exemplo, na área de dança, que não existiriam sem bolsistas que tivessem habilidades na área de dança, como foi o caso da Bárbara e da Fabiana, estudantes da arquitetura. Então, o que eu digo é isso. Depois que a gente descobriu um modo de trabalho que é em equipe, né, que é horizontal e que trabalha com o que cada um pode oferecer para aquele projeto, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito mais orgânica no TUSP, né, há alguns anos já. Então, para mim, o papel deles é fundamental. É essencial tê-los. Sim. O professor quer complementar sobre isso? Bom, eu não estou ali tão de perto, né, mas eu conheço como a Cláudia vem conduzindo nesse tempo. Eu acho que os estagiários e também, quando haviam, né, os bolsistas PUB, eles trazem uma vivacidade, né, para a ação. Porque é uma possibilidade também da ação se renovar, então traz expertises, embora assim, né, todos sejam, ou um grupo seja da imagem e som, outro da arquitetura, assim por diante. E então as disciplinas têm as suas expertises, mas as pessoas também têm as suas próprias, né, as suas inclinações, o que gostam, o que conseguem fazer. Uma coisa importante para a gente pensar é que assim, o estagiário ele não é alguém que substitui um funcionário, né? Não se trata disso. Aí é um desvirtuamento, né, do que é um espaço como esse. E no TUSP, a gente vê que nesse programa de estágio, ali também se realiza essa relação entre ensino, pesquisa e extensão. Né?
Por quê? Porque nesse movimento de produção que há o espaço para inventar, assim, né, para criar com linguagem, mas ao mesmo tempo a Cláudia, que tem uma experiência maior, também conduz, o diálogo com a sociedade. Então isso tudo junto e traz uma dinâmica que, quando a gente olha o TUSP TV ou outras ações, e aí isso é uma coisa importante que vocês fazem aqui também, que é a universidade saber se comunicar de uma outra forma, né, com a sociedade. Não é uma comunidade, não é uma comunicação acadêmica, mais dura, né? Então é aquela que traz um envolvimento do público com aquilo que está sendo feito aqui, né? E isso é cada vez mais fundamental, né? É importante que todos saibam, né, o que é feito claro, aqui dentro, super. né? Não existe só ensino e aluno aqui dentro, professor, né? Vai muito além de tudo isso, né? E eles vêm para aprender e também para ensinar, Sim. não é mesmo? É uma troca. Eu vejo esse papel pedagógico justamente como você falou, de aprendiz e também de o que a gente sabe poder ensinar, né? Sim, é isso aí, uma troca bem prazerosa, né? Gente, para fechar, o que vocês gostariam que o público de São Carlos entendesse sobre o TUSP que talvez ainda não esteja claro? Olha que pergunta. Difícil essa pergunta. Mas é fundamental, né? Porque a gente tem que atingi-los, então... Eu acho que o teatro é para todos, né? Que ele é uma linguagem das mais democráticas que existe, né? É uma linguagem do coletivo. As pessoas precisam umas das outras para fazer teatro. Isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas do teatro, né? Precisam, enquanto jogadores em cena, precisam do espectador para que a comunicação aconteça, né? E que é isso, e que às vezes faz sentido e às vezes não faz, e tá tudo bem, entendeu? Sim. Eu posso ir ao teatro e aquilo fazer sentido para mim, eu crio conexões ali, e às vezes eu vou e também não faz sentido. E tudo bem, acontece isso. Então, então assim, se você teve uma experiência ruim no teatro, não abandone o teatro, vá de novo, que teatro é muita coisa, existem muitas modalidades de teatro no mundo, muita coisa. E eu acredito que as pessoas... Eu sou da área e tem coisas que se conectam comigo e outras não. Claro que o meu trabalho como gestora cultural ou como pedagoga da área teatral não é basear o meu trabalho em gostar ou não gostar de algo, né? Mas em ver pertinência ou não ver pertinência naquilo que está sendo compartilhado ali. Mas é isso, assim, que o teatro é para todo mundo. Então vá, não deixe de ir, assim, viu alguma coisa, siga as nossas redes sociais, siga os nossos programas, a gente conta umas histórias bem legais lá no Teatro Comprimido. Então é isso, assim. Gosto pessoal é complicado, né? Porque cada um tem o seu, mas não quer dizer também que a gente não pode também explorar outros lados, né? A gente fica meio no nosso mundinho, vamos abrir os horizontes. Abrir os horizontes. Acho que vamos dar oportunidade. Deem oportunidade ao teatro. Tem muita coisa interessante sendo feita. E muitos grupos interessantes no país, no estado. E vem muita coisa boa aqui para São Carlos. Então aproveitem a oportunidade, vão. E é isso. Arrisque-se, eu diria. Não é? Oi? Arrisque-se. Porque, né, a gente fica... Aquilo que eu falei, não precisa ficar sempre na mesmice. Vamos abrir os horizontes mesmo de verdade, né, professor? Claro. E quando a Cláudia disse assim, né, se você teve uma experiência ruim com teatro, né, eu faria uma comparação que eu acho que pro público faz sentido. Não é porque eu não gostei de uma música que eu vou parar de ouvir música. Exato. Não é porque eu não gostei daquele filme, eu nunca mais irei ao cinema ou no streaming, por exemplo. Não, eu vou buscar outros. Então, o teatro é uma linguagem super ampla, né? E que está aí para ser desbravada, né? Pelo público. Em relação ao TUSP aqui, né? A pergunta que você fez a nós, o
O público precisa não, nós o convidamos, né, que faça, que entenda, assim, que o TUSP ele é um patrimônio, né, da USP, ele é um patrimônio aqui em São Carlos. E também uma coisa fundamental, né, é gratuito. Eu sei que você aqui sempre frisa, né, sempre. que as atividades na USP, elas são gratuitas. E além de gratuitas, elas são de qualidade. Então é isso. O TUSP é um teatro aberto a todos, não só como espectadores, mas se quiserem participar das suas ações, né, e que queira aprender, né, mais sobre teatro, vai ser de qualidade e vai ser gratuito. É isso aí. E você quer complementar também? Sim, sem cair na mesmice do que já foi falado, eu assino embaixo. Mas eu gostaria que o público, além de tudo isso, entendesse mais que o TUSP ele é um grande amigo da cultura de São Carlos. Então, não só o público, mas quem tem o poder político também tivesse um pouco mais dessa noção, para que a gente trabalhasse junto para potencializar os nossos resultados, que já são grandes, mas potencializar ainda mais. Então, além de tudo isso, mais essa parte. Eu acho que ficou uma mensagem bem clara para quem está do outro lado, né? Aproveitem, né? O TUSP Polo São Carlos, onde fica? A gente já falou do Centro Cultural, né? Fica onde? No Centro Cultural da USP, que fica na Avenida Dr. Carlos Botelho, 1465. E ele abriga o polo do TUSP e oferece também diversas atividades culturais, né? Como vocês já devem ter visto, sempre estão por aqui, espero eu, se não ainda venham, né? Porque é aberto a todos, por favor. Então, tem atividades culturais para a comunidade universitária e também o público em geral. Você está sempre bem-vindo à USP. Não quero ouvir ninguém mais dizer assim, não vou na USP porque eu tenho vergonha. Não porque eu posso entrar na USP. Por favor, entre, venha cá, tem tanta coisa interessante para você ver, você nem imagina. E aí vem explorar também um pouquinho, ou veja todos os nossos muitos informes USP, né, que a gente falou bastante coisa aqui, e eu acho que é interessante para você também. Acho que foi um encontro bem gostoso, acho que todo mundo curtiu. Vocês aqui curtiram estar aqui? Sim. Então, beleza. Hoje a gente teve essa oportunidade, né, de conhecer mais de perto o trabalho de quem mantém vivo o teatro universitário, né, aqui na USP. E como a arte também pode transformar espaços, né, criar vínculos, abrir caminhos de diálogo, né, isso é importante, entre a comunidade e a universidade, né, por isso que a gente sempre fala, vem para cá. E foi inspirador também ouvir histórias, experiências, bastidores, né, que mostram a força do TUSP e o impacto das ações culturais aqui em São Carlos e também na nossa região. Então, cada relato assim trouxe um pedacinho, né, dessa construção coletiva que faz o teatro pulsar dentro do campus. E é isso que a gente quer, cada vez se pulse mais, né, e se expanda, né. Um agradecimento, então, super especial para a Cláudia Alves Fabiano, né, que coordena o TUSP aqui em São Carlos e trouxe também esse panorama tão rico da trajetória e dos projetos do grupo. Boa sorte para você, sempre. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, né? Tô indo agora, mas foi muito legal passar por aqui e poder deixar mais um pouquinho aí da história do TUSP para todo mundo. Mas você vai voltar outras vezes, de repente, contando algumas coisas de lá para cá, hein? Volto. Estamos aqui, eu estou expectativa. A gente agradece também imensamente ao professor Davi Sperling, né, que reforça, né, com tanta paixão a importância também da cultura e da descentralização das ações artísticas. Não é isso, professor? É isso. E obrigado por esse espaço, viu, Cláudia? Fundamental. Nós é que agradecemos. A atuação de vocês aqui, eu sempre gosto de frisar isso. Muito obrigada. O Júnior também agradece, né, Júnior? Tá lá. Tá lá. E foi ótimo ter você, né, a Sara, hospedal aqui, que se despede do estágio, deixando uma marca linda também, cheia de dedicação. E mais uma vez desejar um excelente trabalho, né, ao Guilherme Otávio Barroso Reis. Já falei completo seu nome, né? Já tinha falado no início. Que é um novo estagiário também de audiovisual que chega com toda a energia, sim, né, para continuar movimentando o TUSP. Muito obrigado também. Espero poder contribuir. É isso.
parcerias, quem sabe, quem sabe. Esse episódio, gente, destaca como iniciativas culturais ampliam horizontes, né, fortalecem laços, dão visibilidade a talentos, né, pesquisas também e criações que merecem ser celebradas. Se você gostou dessa edição do Informe USP, então, por favor, compartilhe com quem também valoriza teatro, cultura e as ações da nossa universidade, tá? E não se esqueça que todos os nossos episódios ficam disponíveis aqui no canal do YouTube, né, USP.São Carlos, além dos cortes, bastidores e novidades nas nossas redes Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads, tá? A produção do Informe USP é uma parceria da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos, do qual faço parte, e também o CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação. E ainda conta sempre com o apoio das assessorias de comunicação das unidades do campus. Foi uma alegria enorme, muito bacana mesmo ter você aí do outro lado, né, com a gente mais nessa edição, e que venham outros, né, outros encontros, outras conversas e descobertas pela frente, é o que a gente deseja. A gente se vê então no próximo Informe USP. Até lá!